aquele menino pobre que, num determinado momento da sua vida, foi acolhido e conseguiu superar as dificuldades que a vida lhe impôs e chegar ao cargo de desembargador e se ver na obrigação de restituir à sociedade aquilo que a vida lhe proporcionou. Meu nome é Gilberto Barbosa, sou nascido em Santos, no estado de São Paulo, filho de pai nordestino e de mãe nordestina, José Batista e Maria Barbosa. Tenho 3 irmãs que moram lá em Santos e vim para Rondônia, como já disse, a Lures, em 1994. Aqui casei-me, tenho do primeiro casamento 3 filhas, Márcia, Kelly e Sandra, e do segundo casamento eu tenho aí a Beatriz e o Gilbertinho. A Beatriz mora comigo, o Gilbertinho mora com a mãe. Atualmente sou desembargador no Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia e participo de alguns projetos sociais, de algumas ações de associações que têm por convicção que é possível transformar pela educação, que é a Luz do Alvorecer, e ainda recentemente lá na cidade de Manaus fui eleito presidente do Colégio de Corregedores e Corregedoras Gerais do Brasil. Estamos aqui em Rondônia, como disse, há 40 anos, numa carreira dividida entre o Ministério Público, 27 anos, e agora no Tribunal de Justiça, como desembargadora, 13 anos. Meu pai e minha mãe eram, como já disse, imigrantes nordestinos. Minha mãe, uma pessoa do lar, nunca foi alfabetizada. E meu pai, um homem muito simples, também quase analfabeto, trabalhava no Porto de Santos. Os dois foram para Santos em 1955. Esse é o êxodo nordestino, aquelas pessoas que migravam do Nordeste para São Paulo, para buscar, evidentemente, melhores condições de vida. Meu pai chegou lá em 1956, 55 e trabalhou sempre até aposentar no Porto de Santos. Meu pai era manobrista, aquelas pessoas que ficavam no porto conduzindo aquelas composições de trens. Então eu me lembro que eu era menino, meu pai era conhecido como Zé do Apito exatamente em razão da profissão que ele exercia no porto. E meu pai morreu há 21 anos atrás, minha mãe aí é coisa de 14 anos também, os dois são falecidos e os dois estão sepultados lá na cidade de Santos. Todos moram lá em Santos, todos residem lá em Santos e todos viviam nas proximidades da casa do meu pai. Dos meus pais. O único desgarrado da família foi eu, que vim aqui para a selva amazônica para desbravar Rondônia. Aqui é meu pai e minha mãe, num jantar de posse, quando eu tomei posse como procurador de justiça, aqui foi em 1997. Aqui, evidentemente, sou eu, lá com meus 2 anos de idade, numa festa de aniversário. Aqui, recebendo o diploma do meu 4º ano primário.
Aqui em 1968, quando eu fiz a primeira comunhão, lá na igreja Nossa Senhora de Fátima, em Santos, que a gente frequentava. Passo sempre em frente a essa igreja, tenho vontade de voltar lá para ver como é que está. Aqui, um registro quando eu estava na terceira série da escola, em 1971, aqui com a minha turma de escola. É uma infância em que as crianças brincavam de pega-pega, de rouba-bandeira, de outras brincadeiras, de queimada. E a lembrança que a gente tem é essa, das brincadeiras que a gente tinha. E eu gostava muito de jogar bola, né? Das tardes que eu passava jogando bola pelos campinhos lá na cidade em que nasci. Não, nós tivemos momentos difíceis porque éramos uma família pobre. A gente, evidentemente, nunca teve dificuldade, não chegava a passar fome, mas era uma coisa bastante apertada. Eu me lembro, e às vezes quando eu vejo aqui hoje, que faz, aí eu trago lá do sítio, faz 4, 5 ovos para que eu coma, ou faz um omelete. Eu me lembro que naquela época minha mãe fazia omelete de um ovo e cortava ele em fatias como se fosse pizza. Né? Então era muita dificuldade. Minha mãe, para complementar a renda, ela lavava roupa para fora. E eu é que ia entregar, eu com 5, 6 anos de idade eu ia entregar. E ela lavava roupas para alguns jogadores do Santos, que eram da época lá, e eu é que ia entregar no apartamento. Isso me traz recordação, né, de momentos que eu lá com 6, 7 anos já trabalhava e ajudava, evidentemente, essa atividade paralela da minha mãe, que era levar as trouxas de roupa nas casas lá das pessoas para as quais ela prestava o serviço. Aqui são minhas 3 filhas do primeiro casamento, a Kelly, que é promotora de justiça lá no Mato Grosso, a Márcia, que é a mais velha, que mora em Londres, e a Sandra, que mora aqui em Porto Velho. Estava para receber meu diploma de bacharel em Direito, lá em Santos, isso aqui em 1981, e que o jovem formando e aqui recebendo efetivamente o diploma das mãos do diretor da faculdade. São momentos da minha colação de grau. E aqui, meu pai, minha mãe e minha família na minha colação de grau, que lá estiveram também em 1981. O professor Tremura, que era juiz lá em São Paulo, já falecido, que foi o paraninfo, e que o momento do baile. A minha família era ela assim, ela viveu sempre, era o patriarcal, tudo em volta do meu pai. E era, mesmo depois de adulto, de todo mundo casado, eram os domingos na casa do meu pai, que era todo domingo uma festa, todo domingo um momento feliz na casa. Eu me lembro de um fato interessante, um fato histórico. Um fato histórico e que serviu mais recente, mas também não tão recente, quando a morte de Tancredo Neves, que foi a jurisprudência que foi usada para que o presidente Sarney assumisse quando morreu Tancredo Neves. Por que eu estou falando isso? Porque teve um caso em Santos em que um prefeito eleito, tal qual Tancredo Neves, e antes de tomar posse, num acidente de carro, veio a falecer. E assumiu no lugar desse prefeito, à época, Mário Covas, que era santista. E por que eu estou falando isso? Porque o dia que esse prefeito chegou no hospital, no pronto-socorro, eu lá estava. E eu me lembro, só uma lembrança bem forte na minha cabeça. Claro que eu não sabia da dimensão histórica daquela cena que eu estava assistindo, mas aquela jurisprudência, ou seja, aquela decisão que levou Mário Covas a assumir a prefeitura de Santos naquela época, serviu quando da morte de Tancredo Neves para assumir o presidente Sarney. Então isso é uma cena que ficou gravada na minha cabeça e mais forte quando eu tomei consciência do momento histórico que eu presenciei. Então isso é uma cena
bastante marcante que eu tenho na minha cabeça, e o resto, assim, eram as coisas de famílias, a maneira em que a gente convivia naquela época no seio familiar, que eu tenho, evidentemente, lembranças bem interessantes. Desde criança eu tinha uma curiosidade de entender o que era a Amazônia. Eu não tinha noção do que podia ser a Amazônia, até porque eu sou de uma cidade praiana, nem zona rural tem lá, tem praia, tem sal e mar, né? Então a gente não tinha noção do que era uma floresta. E eu, às vezes, ficava imaginando como é que era a região amazônica. Eu imaginava o asfalto terminando assim, um portão, e o resto era a selva. Era essa a noção, claro que eu era muito menino, mas eu já tinha curiosidade de conhecer a Amazônia, e foi aí uma coincidência da vida me trazer para cá. Eu estudei numa escola do SESI, numa sociedade de bairro, inclusive lá perto de casa, onde eu fiz os 4 anos primários. Depois fui para uma escola do estado, onde eu fiz o 5º ano, que na época tinha o 5º ano, e a admissão não era igual é agora, não era corrido. E depois fiz o ginásio e o colegial na escola Docas de Santos, que era uma escola para o filho dos doqueiros, aquelas pessoas que trabalhavam no porto. Então lá eu fiz os 4 anos de ginásio e os 3 de colegial, um curso, inclusive no colegial, curso técnico de arquitetura, e logo em seguida entrei na faculdade, direto na faculdade, no primeiro vestibular que fiz naquela época. E o Gilberto na escola era uma criança normal, igual todo mundo, né? Não gostava muito de estudar não, mas tinha que estudar. A grande inspiração da minha mãe é a disposição para o trabalho. Minha mãe era uma pessoa que tinha uma disposição muito forte para o trabalho. Ela mesmo, já com 80 e poucos anos, já bem depauperada, ela ainda trabalhava. Às vezes e não gostava que ninguém fizesse as coisas para ela. Lavava a louça, guardava dentro da geladeira, mas ela fazia. E molhava as plantinhas dela. Então a grande lição que eu tenho de vida da minha mãe é a disposição para o trabalho. E do meu pai é a perseverança. Meu pai sempre me mostrou e me orientou e me deixou esse legado que a perseverança você tem que ter. Ele sempre dizia: meu filho, não, você já tem, corre atrás do sim. Então isso é uma coisa que me serviu e foi uma coisa muito importante na minha vida. Eu comecei a trabalhar bem cedo. Naquela época começava a trabalhar muito cedo. Eu, desde menino ali, de 7, 8 anos, meu pai, em que pese ser portuário, ele fazia muito bico, fazia muito trabalho de pintura, de pedreiro e tal. E eu era o servente, eu era o ajudante. E quando fiz 15 anos, aí sim eu fui trabalhar, fui ser menor aprendiz, não era bem essa denominação, mas porque o pessoal entende o que é. Fui ser guarda-mirim, que existe até hoje lá em Santos. E aí ganhava uma bolsa de estudo, né, para trabalhar. E aí fui trabalhar no escritório de advocacia, mas desde menino a gente sempre trabalhou, 7, 8 anos a gente já trabalhava. Bom, então minha relação com meu pai, ela meio que foi evoluindo assim com o tempo. Quando eu era mais novo, eu e meu pai até que não tinha tanto contato, digamos assim, conversas mesmo, que meu pai ele era sempre foi muito ocupado, né? E antigamente ele era bem mais estressado, aí acabava que mais novo não interagia tanto com ele quanto como hoje em dia. Hoje em dia eu até me esforço mais nesse lado de querer estar sempre participando das coisas, marcando alguma coisa que eu não pensava antes, mas agora eu vejo mais essa importância. Então, minha relação com ele é assim, meio que uma evolução, sempre melhorando. Na infância mesmo, assim, as lembranças que eu mais vou ter são dos momentos que ele estava de férias. Então, quando a gente viajava, por exemplo, a gente fazia viagens para fora, aí eram momentos que a gente tinha realmente de ficar junto. Quando eu estava no primeiro ano de faculdade, aí teve a cerimonial do jaleco, que se chama,
E aí meu pai e minha mãe colocaram jaleco em mim. Eu acho um momento bom, que inclusive eles estavam juntos ali fazendo uma coisa pra mim. Quando eu era pequena, meus pais se separaram quando eu era bem nova. Então aí ficou meio dividido. Eu vinha pra cá mais no final de semana. E aí agora, como eu cresci, eu vim morar com ele. Acho que faz uns 5 anos, talvez. Eu e meu pai, a gente é bem próximo. Tipo, a gente tem uma conexão, assim, eu e ele. Que como eu sou mais nova, eu acho que a gente tem uma relação diferente, assim. Então, meu pai, ele gosta de fazer coisas pra gente, entendeu? Ele faz sempre alguma coisa pra gente comer, uma pipoca. E a gente tem alguns momentos, assim, que eu mais me lembro, assim, é a gente com a família. Aí, um momento que mais me marca com meu pai é os momentos que a gente viaja pra Santos, que é aí lá onde tem minha família e a gente se junta todo mundo. E é bem divertido quando tá todo mundo junto. Aí meu pai tá longe do trabalho e consegue focar mais na gente mesmo. Eu queria abrir um pouquinho a panela. Ó. A panela aí é boa, né? Boa. Aí é pronto pra isso. O segredo é abrir um pouquinho assim, acabar dentro do ar. Ó. Minha pipoca todo mundo gosta aqui no prédio. Já dá pra ver um novo empreendimento. Quando tem. Pipoca do desembargador. Quando tem festinha aí, o pessoal pede pra fazer pipoca. Bom, nós nos conhecemos em razão da Luz Alvorecer, quando eu me associei, foi logo no início, bem no inicinho ali da pandemia. E a gente se conheceu, o nosso primeiro contato foi por videoconferência, né, toda aquela distância. E sempre tivemos muita identidade, né? Por mais que exista uma diferença de idade entre nós dois, a gente tem características muito semelhantes e isso aproximou. Então, o início do relacionamento foi aquele momento de descoberta, aquele momento que era pandemia, então foi um momento muito bom para a gente poder se conhecer, se aproximar, né, sem precisar expor o nosso relacionamento. E assim nós permanecemos por quase um ano, né, ainda num círculo muito fechado de amigos, né? Enfim, foi assim, estamos aí há pouco mais de 4 anos juntos. Eu procuro ser para o Gilberto, né, o apoio que eu acho que toda companheira e todo companheiro, acredito que tem que ter essa via de mão dupla, né? Então eu procuro ser o apoio para ele na questão da associação, na questão da família, assim como ele é para mim também. Poder chegar em casa e abraçar alguém e falar assim, ai, graças a Deus, posso dormir? Estou segura? Isso é muito importante, principalmente para a mulher. Você chegar em casa, você abraçar o seu marido, o seu companheiro e você falar assim, você sentir paz. E é o que eu sinto paz. Eu tenho uma proximidade com os filhos, né? Especialmente com a Bia e com o Gil, a Bia em especial, porque ela mora comigo, né? Ela mora com a gente. Então, quando eu decidi que iria ter esse vínculo com o Gilberto, esse relacionamento que a gente iria firmar, você abraça tudo. A associação, ela nasce
inspirada na minha história de vida, daquele menino pobre que, num determinado momento da sua vida, foi acolhido e conseguiu superar as dificuldades que a vida lhe impôs e chegar ao cargo de desembargador e se ver na obrigação de restituir à sociedade aquilo que a vida lhe proporcionou. Essa é a raiz da Luz do Alvorecer, mas a ideia, evidentemente, foi abraçada por muitos amigos e amigas que pensam da mesma forma e têm consciência e a convicção que, enquanto cidadãos e cidadãs, têm o dever de alguma coisa a fazer para alterar a realidade social e ajudar a contribuir para a edificação de uma sociedade mais justa e igualitária. Uma instituição que tem por objetivo motivar pessoas a serem protagonistas da própria história de vida. Ela nasce no seio do Poder Judiciário e tem como integrantes membros do próprio Poder Judiciário, do Ministério Público, advogados, defensores públicos, procuradores do Estado e empresários de um modo geral. São pessoas que acreditam que é possível transformar pelo viés da educação. E esse é o nosso objetivo, acolhendo famílias e indivíduos e mostrando a eles que é possível mudar a vida pelo viés da educação. Isso representa para mim a oportunidade de contribuir para resgatar a cidadania de muitas pessoas em fragilidade social e econômica. O Luz do Alvorecer ele dá um suporte muito grande para nossas crianças do projeto social Tribo de Zion. Nosso projeto é sem fins lucrativos. Então, o Luz do Alvorecer vem como parceiro, dando aulas de reforço, ajudando na alimentação, na educação e em profissão também, não só para as crianças, mas para os pais também das crianças. Dá um suporte muito grande, tendo em vista que o poder aquisitivo de educação dos nossos voluntariados é muito baixo. Eles não têm condição de pagar curso e aqui no Luz do Alvorecer eles têm esse curso de graça. As dificuldades que nós encontramos logo de início, a pandemia. Uma semana depois que a gente instituiu a nossa associação, veio aí o período pandêmico em que parou o mundo. E nós paramos também, mas foi um período que, no frigir dos ovos, foi importante, porque nos permitiu um amadurecimento e pensar mais no que é que esperávamos da instituição. As dificuldades que nós encontramos do início de hoje, que será de amanhã, são as dificuldades que toda instituição do terceiro setor encontra, que é buscar recursos para que possamos custear os nossos programas e a nossa proposta de transformar pela educação. Aqui, diariamente, como se diz no dito popular, vendendo o almoço para comer a janta. É muito difícil no nosso país ser uma instituição do terceiro setor, mas graças à compreensão e à generosidade de muitos empresários, de muitas empresas que acreditam na nossa proposta de transformar pela educação, até hoje temos conseguido com êxito aí levar essa proposta de motivar pessoas a serem protagonistas da sua própria história de vida e, com certeza, a Luz do Alvorecer, que já é uma realidade pujante, continuará firme aí por muitos anos, transformando vidas pelo viés da educação. E eu repiso o convite, vem nos conhecer e aqueles que se identificarem com a nossa causa, participem dessa proposta de solidariedade e dessa cruzada social de edificação de uma sociedade mais justa e igualitária. Essa esfinge representa a dignidade e a vida de um homem que é inspiração, um homem que, em que pese todas as adversidades da vida, sempre acreditou que era possível um dia melhor. Lá na década de 50, como migrantes nordestinos,
aportou na cidade de Santos e lá constituiu sua família e formou homens e mulheres dignos e que estão contribuindo, como eu, para o desenvolvimento da sociedade de um modo geral. Esse é, na verdade, a nossa inspiração. Ver a luz alvorecer pelo olhar do Gilberto, e o inverso também é verdadeiro, você se apaixona. Se um dia você tiver a oportunidade de poder acompanhar nós num evento da associação, numa prática de entrega de brinquedos, de entrega de cesta básica, numa aula, você vai poder sentir isso, você vai poder ver o quanto ele é apaixonado por conseguir fazer o bem para uma pessoa, e isso é algo assim que realmente me deixa extremamente encantada e apaixonada pelo meu marido. A associação tem o privilégio de apresentar a todos, vai ser também comigo partilhado esse momento com duas pessoas que são de fundamental importância para o programa Alvorecer, que são as integrantes do nosso corpo psicossocial, que é a nossa psicóloga e a nossa assistente social, Thaís e Tainara, que parece aí uma dupla caipira, mas são excelentes profissionais e que desenvolvem um trabalho ímpar aqui na nossa associação. Sejam bem-vindos à nossa casa e agora com a dona Tainara. Agora eu vou apresentar para vocês a estrutura da nossa instituição, esse é nosso espaço de convivência. A você que está em casa, venha conhecer também aqui quais foram os nossos primeiros presidentes, as pessoas que estiveram envolvidas no início da construção desse programa Alvorecer, que faz parte dessa entidade que desenvolve todo um trabalho. Nosso quadro Fundadores da Luz, que fica a nossa recepção, onde sempre são realizados os agendamentos, onde se inicia as atividades, onde as famílias, parte delas aguardam para quando vem participar das nossas ações. Nós temos aqui essa estrutura também da sala, onde acontecem os cursos de profissionalização, e com um dos nossos parceiros, que é o SENAC. Nós temos dentro dos nossos projetos, o projeto de aprendizagem profissional, que inclusive são cursos que ocorrem em parceria com o SENAC e são voltados para os adolescentes e também para os jovens. Então essa é a nossa sala, onde acontece o curso de operador de computador. Muitos jovens e adolescentes desses 4 anos de instituição já receberam a qualificação, inclusive já foram indicados por nossa instituição a estarem participando de processos seletivos e serem inseridos no mercado de trabalho. Assim também nós temos aqui a sala, que é da nossa equipe multidisciplinar. Nós temos as nossas pedagogas, Simone, a Luciele, nossa coordenadora, aqui a Duda, também do marketing, e onde fica a assistente social, sou eu, e também a psicóloga. Nós temos a sala da nossa administração, onde fica o nosso gerente e auxiliar administrativo, a Evelyn. E aqui onde ficam as nossas doações de livros, onde alguns dos nossos parceiros, ou até mesmo uma pessoa física, vem e até a instituição e prestam essas doações, porque nossas famílias, em período de estudo, até mesmo por dentro de uma perspectiva futura que hoje recebem por meio das nossas atividades, vem a nossa biblioteca e nós disponibilizamos esses livros para que eles possam dar continuidade em suas casas com os estudos. Nós temos a sala de reforço escolar, que é uma das atividades dos nossos projetos também. A professora Carol está à frente, inclusive, hoje também de uma atividade que acontece com os adultos. Nosso espaço Beleza,
Vocês podem notar que toda a estrutura, tudo que vem sendo preparado dentro da instituição para que os alunos em vulnerabilidade, que é esse o nosso público, estejam aqui se dedicando para aprender o curso de manicure e pedicure. A nossa cozinha industrial, nós chamamos assim também de cozinha escola. As aulas práticas, tanto do curso de salgadeiro, como do curso de confeitaria, acontecem aqui. Então, toda uma estrutura montada para que não só se aprenda a parte teórica, mas venham aqui, já comecem a produzir. Inclusive, bastante interessante que parte dos nossos alunos, eles já voltam e se voluntariam em nossas atividades. Então, toda essa parte de preparo dos alimentos para estar ofertando às famílias são os próprios alunos dos cursos que depois que passam esse ciclo de um ano conosco, retornam aí e estão à frente das atividades também com esse cuidado em relação à alimentação dos alunos, das famílias. São as doações que nós recebemos, também por meio dos nossos parceiros. Dentro do projeto Cidadania, nós fazemos inclusive, as doações das cestas básicas. A nossa entidade não tem esse viés assistencialista, porém, em razão da necessidade, por toda uma seleção que as famílias passam, pelas atividades, dentro daquilo que elas aprendem, nós fazemos as doações também da cesta básica, inclusive para subsidiar essa segurança alimentar das famílias. Nós vamos conhecer agora o nosso anexo, que é o Centro de Atividades. Como nós temos atividades que são desenvolvidas a partir da faixa etária, nós prestamos também esse amparo às famílias. O que significa isso? Desde o bebê, aquela mãe solo, principalmente, que não tem rede de apoio, não tem com quem deixar seus filhos. Então, aqui na Luz do Alvorecer, nós temos um berçário, nós temos uma cuidadora. Vou apresentar aqui para vocês o nosso berçário. Quando a mãe está em atividade, ou de palestra, ou de roda de conversa dentro dos nossos projetos, ou até mesmo em qualificação profissional, ela pode trazer o bebê que fica aqui sob os cuidados de uma profissional. Assim como nós temos também a sala de alfabetização, são esse aprendizado das séries iniciais, é como um reforço também para as crianças. Então, cada faixa etária tem a sua atividade específica, tem a sua própria atividade. Nós temos aqui a brinquedoteca. Quando não está ainda dentro dessa seriação, ficam aqui também na brinquedoteca, que nós temos a monitora, a Bianca. Então tem atividade para toda a família e a nossa função principal é para que não se deixe participar de todas as atividades, então nós ofertamos também todo esse aparato para toda a família. Nossa sala de reunião, onde acontece esse planejamento, a apresentação do programa Alvorecer junto aos nossos parceiros. E não terminou por aí, nós temos outras salas também. Nós temos aqui mais uma sala para o curso de qualificação profissional também, que é a de cabeleireiro, que acontece os nossos cursos também em parceria. Da mesma forma, alguns dos nossos alunos já retornaram para se voluntariar, inclusive para atender a comunidade, com corte de cabelo, com escova. Sempre nós divulgamos por meio das redes sociais para a comunidade vir também e participar. E essa sala, no espaço de desenvolvimento, acontece também as palestras ou a roda de conversa. E agora eu vou apresentar para você que nos assiste aí de casa, a psicóloga da nossa instituição, Thaís. Muitas pessoas têm dúvidas como faz parte do programa Alvorecer. Nós atendemos dois grupos diferentes. Temos o grupo de famílias, que é preciso fazer a inscrição pelo link. Após isso, a equipe psicossocial, nós avaliamos a questão da renda familiar, que tem que ser até de 1,5 salário mínimo. Nós temos que avaliar também crianças e adolescentes em idade escolar precisam estar matriculados. E o mais importante, a disponibilidade da família em participar das nossas atividades no decorrer de um ano, porque nós temos 10 projetos. Neles, o nosso foco é desenvolvimento pessoal, familiar e profissional. Durante esse processo de seleção,
Nós temos também a entrevista que ocorre aqui na instituição para que as famílias conheçam o nosso espaço, avaliem a questão também do distanciamento da casa até aqui, para verificar se realmente é possível passar aqui um ano com a gente na instituição. Uma outra etapa é a questão da visita domiciliar, que a equipe vai até a casa dessas famílias para conhecer um pouco melhor a história de vida de cada um e como nós, enquanto instituição, podemos ajudá-lo. O outro grupo é o grupo de indivíduos. Nós atendemos a crianças e adolescentes, também focado mais para o desenvolvimento educacional. Então, nós temos aqui atividades para reforço escolar, nós temos voltado para cultura, música, enfim. E também as nossas senhoras, nossas idosas, estão também fazendo alfabetização escolar para aquelas que ainda não sabem ler, escrever. Também estamos ali dando esse suporte na educação. E nós temos a qualificação profissional para adolescentes e adultos. Quando nossos grupos de famílias eles não atendem a questão de vagas disponibilizadas, a gente oferece para a comunidade também. E todo mundo pode se inscrever também de acordo com o curso que tiver interesse e participar daqui com a gente. Agradecimento às pessoas, essa não é a palavra mais adequada. A palavra que eu quero deixar a todos aqueles e aquelas que abraçaram a nossa causa é que continuem acreditando que é possível transformar pela educação, e nós, nesses 4 anos de existência, por certo, já transformamos muitas vidas, muitas pessoas que passaram pela nossa instituição, que fizeram parte do programa Alvorecer, já estão hoje encaminhadas no mercado de trabalho em condições de produzir renda. Só o ano passado nós contribuímos e empregamos quase 100 pessoas. Isso faz a diferença e é a Associação Luz do Alvorecer contribuindo efetivamente para o crescimento pessoal, familiar e profissional de muitas pessoas, de muitos indivíduos em vulnerabilidade social e econômica. Nós estamos fazendo a nossa parte. Se é pouco ou muito, não importa. Importa é que nós saímos daquela situação de comodismo e estamos contribuindo, repiso, para a edificação de uma sociedade mais justa e igualitária. Venha ser mais um iluminado e participar dessa grande causa. A vontade de fazer direito, ela surge exatamente dentro do escritório da advocacia. Eu ainda menino, com 15 anos de idade, resolvi que eu precisava trabalhar. E foi no escritório da advocacia, em 1971, que eu iniciei minha carreira profissional como office boy. Mas foi uma carreira curta essa de office boy, que logo eu fui promovido. Eu vi que tinha uma sala lá naquele escritório sobrando, tinha uma mesa e uma máquina de escrever. E eu disse ao advogado, olha, eu sei escrever a máquina, eu sou datilógrafo, eu não posso ajudar de alguma forma. E aí ele falou, pode. Aí eu saí da antessala, que eu ficava na antessala, numa mesinha pequenininha, e passei a ocupar uma sala no escritório, e passei ali a datilografar as petições que ele fazia. Nesse peticionamento, nesse auxílio que eu dava a esse advogado, me trouxe aí a inspiração e a vontade de fazer o curso de Direito, que, aliás, a minha intuição inicial, ainda quando jovem, era fazer jornalismo, eu queria fazer comunicação. Foi no escritório da advocacia, com contato diário com as causas, com os processos, com as petições, que me veio aí, que me despertou aí o olhar para a carreira na área do direito.
exercer as atividades no escritório de advocacia, eu comecei em 1977, logo no primeiro e segundo ano de faculdade, sob a orientação, evidentemente, do profissional do escritório. Depois, como estagiário, aí já um passo mais à frente, mas a advocacia com a OAB foi em 1981, logo que me formei. E fiquei na advocacia apenas e tão somente como advogado 2 anos, 3 anos, porque eu comecei a advogar em 82, porque eu formei em 81. E passei no concurso aqui em 1984. Então, como advogado em Santos, e nós advogávamos lá em Santos, Cubatão, São Vicente, Guarujá e São Paulo. O concurso público naquela época, o acesso aos cargos de magistrado, de membro do Ministério Público, era uma coisa assim que se apresentava muito difícil para a gente. Eu me lembro um dia que eu cheguei na sala de audiência e tinha um colega, talvez que a minha faculdade era muito elitizada. Eu tenho a impressão que preto na faculdade e pobre era só eu e esse outro rapaz, que é o José Luiz. E um dia eu cheguei na sala de audiência, quando eu entrei ele estava sentado na cadeira do júri. Eu falei, rapaz, você sai da cadeira do júri, você vê você sentado aí, não vai gostar. Ele falou, eu sou o juiz. Eu passei no concurso. Naquele dia, eu falei, pô, mas se ele conseguiu, eu também consigo. E ali eu decidi que eu ia fazer concurso. Não era para magistratura, não era a minha inspiração primeira, não. O primeiro concurso que eu fiz e fui aprovado foi para procurador de Estado em São Paulo. Acabei não indo para lá, porque em seguida também a gente fez aqui o Ministério Público e a Magistratura em Rondônia, fiz também o Ministério Público e a Magistratura em São Paulo. E como a gente vinha num ritmo muito forte de estudo, a gente acabou passando em todos. E a opção, na época, foi ser membro do Ministério Público. Então, eu entrei no Ministério Público da segunda turma do Ministério Público de Rondônia, em 1984. Eu tomei posse no dia 14 de dezembro de 1984, como promotor de Justiça do Estado de Rondônia, e fui designado para atuar na vizinha comarca de Ariquemes, onde eu fiquei lá por 10 meses. Em seguida, fui promovido aqui para Porto Velho e permaneci entre o cargo de promotor de justiça e procurador de justiça até 2011. Portanto, eu fiquei no Ministério Público 27 anos. A minha vinda para o tribunal se deu em 2011. E nós viemos, evidentemente, para cá pelo 5º Constitucional. Já estou, portanto, aqui no Tribunal de Justiça. Nós vamos aí para 13 anos de atividades como julgador. Eu fui empossado recentemente como Corregedor-Geral da Justiça. E integro hoje a administração do Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia com o presidente Raduan Miguel. É um cargo espinhoso e eu vejo as minhas atribuições hoje como uma missão. É um papel que o desembargador, todos nós desembargadores, temos que desempenhar enquanto no exercício de nossas atividades. Tem lá os seus espinhos, mas tem lá um grande aprendizado e você tem condições de contribuir e de fazer um trabalho de fortalecimento da justiça, e é o trabalho que a gente está tentando fazer enquanto corregedor, e aqui permanecerei por 2 anos. Já estamos aí concluindo o 1º ano e a nossa gestão, o nosso mandato vai até o final de 2025. Assumir cargos de responsabilidade, como de membros do Ministério Público e membros do Poder Judiciário,
gratificante. Não deixa de ser gratificante você poder fazer, desempenhar um papel que você tem convicção, e eu tenho essa convicção, que você está contribuindo para o desenvolvimento do Estado e para o crescimento da região norte. É preciso que nós, e eu digo sempre isso, que nós, membros do Poder Judiciário, tenhamos a consciência que o desenvolvimento desse Estado passa também pelos nossos gabinetes. Eu tenho essa convicção e assim eu trabalho, com um olhar voltado não só para a prestação jurisdicional, mas também para as consequências e de como, no exercício do cargo de desembargador, eu posso contribuir efetivamente para o crescimento e desenvolvimento do Estado de Rondônia e da região norte. Quero que o senhor saiba que eu amo o senhor e eu sei que todas as coisas que o senhor abdica da sua família, do seu tempo, é sempre pensando no melhor pra gente, e eu tenho como muita inspiração a dedicação do senhor, não só como para sua família, sempre servindo de exemplo para suas irmãs, para mim, para minha irmã, para sua mulher atual. O senhor sempre é fonte de inspiração para todos nós, e eu quero que o senhor saiba que, embora os nossos momentos não possam não ser... todo momento a gente possa estar junto, eu valorizo cada momento que a gente está junto. Pai, eu só queria te dizer que você é uma pessoa muito especial para mim, que eu te amo muito, 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 e que eu sou muito grata por tudo que você fez por mim sempre, e que eu sei que você me ama muito e ama muito a minha família. Bom, meu amor, falar sobre você é simples, porque eu conheço bem você, porém difícil porque você é a pessoa mais incrível que eu conheço na minha vida. Eu tenho uma admiração imensa por você, amo o quanto você é forte, o quanto que você é determinado, resiliente, e ao mesmo tempo você tem um coração assim gigante. E a mistura de todas essas características suas fazem você ser Gilberto Barbosa. Então, assim, eu te amo muito e sou muito grata a Deus por ter permitido que eu estivesse na sua trajetória.